Gênesis 15, então. Acompanhe com fé, atenção, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Vamos orar? Peça ao Senhor para iluminar sua mente e falar ao seu coração. Deus, nós estamos diante da Tua palavra lida, da Tua palavra revelada. Deus, é a Tua revelação especial. Deus, de quem o Senhor é para o Teu povo, para a Tua igreja de forma especial hoje. Obrigado, Deus, por se revelar a nós através da Tua verdade. E que nós, Deus, não sejamos, mais uma vez, empecilhos para o agir do Senhor no nosso meio, para o falar do Senhor aos nossos corações, ó Pai, para que essa verdade ganhe realmente morada no solo rochoso, Pai, dos nossos corações. Fale, ó Deus, mais alto do que a nossa voz. Ilumina a nossa mente, os nossos olhos, para que realmente, ó Pai, nós possamos sairmos um pouco mais hoje parecidos com Cristo Jesus e com a nossa fé um pouco mais hoje, ó Pai, sedimentada na rocha que é Cristo. Amém. Amém. Irmãos, em 1620 vieram alguns peregrinos que eram perseguidos na Inglaterra para a Nova Inglaterra, ou como naquele tempo os Estados Unidos eram conhecidos. Então vieram alguns peregrinos de navio, começaram uma nova sociedade na Nova Inglaterra, ou no Novo Mundo, onde hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, como eu disse anteriormente, não é? E ainda na embarcação, no navio que eles estavam, esse navio tinha o nome de Mayflower, eles já tinham estipulado entre eles que tipo de sociedade eles gostariam de criar, de começar na Nova Inglaterra, nesse novo mundo, assim que esse navio atracasse. E eles definiram que a sociedade que eles iriam criar era uma sociedade pactual.
uma sociedade de aliança. E isso entrou para a história. Então, assim que eles descem do navio, eles rapidamente escrevem esse documento com o nome do navio. Se você acessar lá no Google, você vai ter esse documento escrito em português mesmo. É um documento bem pequeno que leva o nome do navio, da embarcação que eles estavam, que é Mayflower, o nome desse documento. A consciência desses peregrinos que vieram da Inglaterra, fugindo da perseguição da rainha, que era contra os cristãos, era de que Deus entrou em aliança conosco, de que Deus entrou em um pacto conosco. Ou seja, se Deus entrou em um pacto conosco, logo o nosso relacionamento uns com os outros precisa ser pactual também. Precisa ser um tipo de relacionamento em que a aliança, ela ordena e administra todas as coisas. Então, esses peregrinos, eles tinham tanto essa consciência de que eles começam e terminam esse pacto, e é um detalhe, é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, porque coloca em que ou onde as palavras desse pacto, elas estão fundamentadas, que começa e termina em nome de Deus e de Cristo Jesus. Amém. Uma sociedade com início pactual. Só que hoje nós vivemos novos tempos e nós sabemos disso. Hoje as coisas mudaram e mudaram muito, não é? De 1620 para os tempos em que nós estamos hoje. Hoje nós não vivemos mais na sociedade do pacto ou da aliança. Nós vivemos na sociedade do contrato. Quem aqui nunca assinou um contrato? Todos nós, um dia na nossa vida, assinamos contratos e iremos assinar outros contratos. Então, se antes o pacto, a aliança, era aquilo que dava o aspecto principal da sociedade, como sendo uma sociedade moral, uma sociedade ética, uma sociedade religiosa, agora, até os nossos relacionamentos mais naturais, como, por exemplo, dentro do nosso seio familiar, com os nossos parentes, não se resume mais ao pacto ou à aliança, mas se resume ao contrato. Tudo se torna uma visão, então, daquilo que é negociável. De onde eu posso levar vantagem, de onde eu não posso levar vantagem. Então, através de onde eu levo vantagem, eu enxergo as minhas prioridades, porque eu não tenho mais um pacto com as pessoas. Mas o que muda, meus irmãos, literalmente, o fato de enxergarmos a sociedade não mais como uma sociedade do pacto ou da aliança, mas uma sociedade que é regida agora por contratos. Muda que a gente perde exatamente aquele senso de que eu, no meu casamento, de que eu na minha criação de filhos, de que eu com a minha família, nós temos o dever de servir aqueles que estão ao nosso redor, independente de quem seja. Não apenas enxergando a minha prioridade onde eu levo vantagem, mas enxergando os outros, enxergando a sociedade como um todo e servindo a essa sociedade com a minha família, com o meu casamento, para o bem comum. E não só para com aquele indivíduo com quem eu tenho um contrato. Então se torna apenas um relacionamento individual, só no meu campo do meu próprio interesse. Então não só onde o contrato me limita, por exemplo, o contrato ele tem cláusulas, não é verdade? Então, dentro de um contrato, nós agimos conforme as cláusulas desse contrato. Mas as Escrituras nos mostram que toda a nossa vida, ou que pelo menos a vida do povo de Deus, é pactual. Faz parte de uma aliança. Então, se eu enxergo isso, e principalmente na minha vida como igreja, se a minha vida é pactual, se a minha vida é uma aliança, eu preciso levar isso a sério, horas bolas. Não é verdade? Eu preciso me enxergar como um povo do pacto. De quando eu vou me assentar nessa mesa junto com os meus irmãos, dizendo assim, eu sou irmão e eu participo da vida comum, religiosa, moral, ética, espiritual de todos esses irmãos que estão se assentando exatamente nesse momento comigo nessa mesa. Por isso que Paulo fala, aquele que não discernir o corpo, a igreja, come e bebe juízo para si mesmo. Come e bebe achando que está tudo legal, que a sua vida está tudo bem, mas não percebe que esse tipo de viver e participando da mesa sem se arrepender
desse tipo de viver individualista, a vida religiosa, vai fazer com que ela se afaste cada vez mais da comunidade cristã, vivendo apenas dentro de um contrato, onde as cláusulas dizem que você precisa andar e não dentro de um pacto. Mas o pacto, meus irmãos, é aquilo que faz eu me interessar com os outros que estão à minha volta, independente se eu assinei ou não um contrato com você. Pacto, meus irmãos, é uma forma que começa com o todo. Pacto fala do corpo, fala da comunhão, mas o contrato é de indivíduo para indivíduo. As coisas mudam, como Mateus disse aqui no começo. É um individualismo muito forte, não é? O pacto aceita o outro como uma pessoa sagrada, como uma pessoa moral. O contrato enxerga o outro somente como um concidadão, que às vezes pode me ameaçar e às vezes pode me dar algum tipo de vantagem, não é? Que melhora o meu bem-estar. Em resumo, nós deixamos então de nos preocupar, e a gente vive dessa forma. E infelizmente isso nos atinge como igreja em cheio, porque é a cultura da nossa sociedade. Nós deixamos de nos preocupar com o bem geral, com o bem comum, porque nós passamos a nos preocupar apenas com o nosso próprio bem, com o nosso próprio interesse. É por isso que hoje nós apenas assinamos contratos uns com os outros. O casamento, por exemplo. Se você enxergar o seu casamento somente como um contrato, você vai passar o tempo todo no seu casamento olhando para o seu cônjuge em termos negociáveis. Quase como se você estivesse dentro de um comércio no seu casamento. Sabe, é aquela visão assim, então tá bom, nós temos um contrato. Então agora eu tenho a expectativa de que o meu cônjuge faça por mim aquilo que são as minhas expectativas. E se ele me atender nas minhas expectativas, então eu dou em troca. Não é? Se ele fizer conforme as cláusulas do casamento mande que ele faça, então ele vai ter retorno, o nosso casamento vai estar tudo bem. Se não, não é? Contrato, não é um pacto que nós enxergamos na nossa sociedade. Mas e se o casamento é visto como um pacto? Aí você não vai se preocupar em perder qualquer tipo de briga, em perder qualquer tipo de argumento para ganhar o relacionamento. Porque você entende que você está em um pacto, em uma aliança, e como o casamento é de fato, não é? Pelo menos é assim que nós temos que enxergar. Então, você entende que você vai trabalhar para o bem comum, não somente para você, mas não é meramente isso, não somente para o bem do seu esposo, mas não é meramente isso, não somente para o bem dos seus filhos, e isso vai se ampliando. Não é isso que a gente vai enxergando na vida de Abraão? A bênção é para Abraão, para aqueles que estão ao seu entorno, e vai para todas as nações. Então, se nós enxergamos o nosso casamento como um casamento dentro de um pacto, de uma aliança, nós precisamos enxergar a nossa família, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, como aquilo que afeta o nosso bem comum. Ou seja, aquilo que eu faço dentro da minha casa, aquilo que você faz dentro da sua casa, atinge diretamente aqueles que estão em um pacto com você. Entenderam? Porque não é algo simplesmente contratual. Irmãos, então hoje nós preferimos o contrato, por quê? Porque nós temos medo. Nós precisamos do contrato porque nós temos uma desconfiança social. Então nós precisamos de instituições, nós precisamos de dispositivos que nos asseguram em nosso medo, em nossa desconfiança uns dos outros. E o nome disso é contrato. Mas tá bom, vamos ao nosso texto. Vai fazer todo sentido, eu juro. Tá? O que nós temos no nosso texto hoje? Se nós olharmos para o verso 18, se torna muito claro. O verso 18 vai falar que, então Abraão disse para Deus, estou no capítulo 17 aqui, perdão. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. O verso 18 já diz para nós o que nós encontramos em todos esses versículos e em torno do que gira o nosso texto de hoje. Gira em torno da aliança do Senhor com Abraão, do pacto, não é, que o Senhor fez com Abraão. Mas por que entra uma aliança aqui? Por que entra uma aliança? Já se perguntou isso? Por que uma aliança justamente aqui? Porque nós temos uma realidade de Abraão para com Deus, que é a sua desconfiança.
Olha o verso 8. Verso 8, Abraão pergunta: Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? E aí é como se Deus estivesse falando: Abraão, então é sim. Então você está desconfiado. Você acha que eu não vou cumprir com aquilo que eu te falei. Então você precisa de uma promessa, você precisa de algo visível. Então tá bom, eu vou te dar algo que vai além disso. Eu vou fazer um pacto com você, eu vou fazer uma aliança, ou seja, não é simplesmente um contrato, mas é um pacto, uma aliança que Deus está fazendo aqui com Abraão. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver hoje 3 pontos principais para a nossa exposição. Primeiro ponto, a necessidade da aliança. O segundo ponto, a natureza da aliança. E um terceiro ponto, o custo da aliança. Necessidade da aliança, natureza da aliança e o custo da aliança. Então, olha só, no verso 1, o texto começa: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão. Então nós começamos aqui no nosso primeiro ponto, que é a necessidade da aliança por causa da desconfiança. E como nós vimos aqui no versículo 1, quais são esses acontecimentos? Depois desses acontecimentos, a palavra de Deus veio a Abraão. Como nós vimos domingo passado, no nosso texto ali, no capítulo 14, o texto anterior. Ló, sobrinho de Abraão, aquele quem Abraão tratava com amor, como se fosse um irmão, por alguém por quem ele tinha uma grande estima. Ló está pagando um prejuízo pela sua má escolha. O que está acontecendo com Ló, sobrinho de Abraão? Ele está sofrendo. E dentro do sofrimento, nós podemos dizer que nós temos 2 tipos de sofrimento. Ou seja, aqueles que são causados pelas nossas próprias decisões, pelas nossas decisões ruins durante a vida, que faz com que a gente colha frutos amargos durante a nossa existência, ou durante fases da nossa existência. Mas também nós temos um segundo tipo de sofrimento que é causado por situações que transcendem a nossa existência, por situações das quais nós não temos controle. Por exemplo, um acidente, uma enfermidade, a morte de alguém muito amado, situações das quais nós não temos controle algum, mas que acontecem com a gente, não é? Então o sofrimento de Ló não é causado por um tipo de sofrimento do qual ele não tem controle, mas o sofrimento de Ló aqui é causa da sua própria decisão. Na divisão de terras, quando o gado de Ló e Abrão já não cabiam mais no mesmo espaço físico, quando os pastores estavam brigando entre si, então, para impedir que houvesse uma guerra ali, uma confusão, e a amizade entre Abrão e Ló fosse prejudicada por causa disso, Abrão, mesmo tendo o direito, ele fala a Ló: olha para toda a região, erga os seus olhos, escolha o lugar onde você quer habitar com todo o seu gado, com tudo o que você tem. E Ló, ele olha para uma campina, como diz o texto, que parecia o Éden. Então ele vai buscar nesse lugar que parecia o Éden, ele vai buscar alegria, prosperidade e paz para a sua vida. Só que esse lugar se chama Sodoma. E quando ele chega em Sodoma, nós vimos que acontece uma guerra ali de 4 reis contra 5 reis que queriam a sua autonomia, a sua soberania. E Ló, sobrinho de Abrão, é levado como um espólio de guerra, é levado como um cativeiro pelos 4 reis do Oriente. E Abrão então fica sabendo disso, reúne 318 homens, marcha praticamente 200 quilômetros até o campo de batalha. Ele vence essa batalha contra os 4 reis do Oriente e ele traz o seu sobrinho Ló de volta. Aí então Abrão é abençoado por Melquisedeque e ele recusa todas as bênçãos do rei de Sodoma, a oferta que o rei de Sodoma fez a ele. Tudo isso está no capítulo 14. Então, depois de todos esses acontecimentos, como começa o versículo 1, depois destas coisas, esses acontecimentos, veio a palavra de Deus a Abrão em uma visão. Deus se fez presente de alguma forma para Abrão, assim como nós encontramos outras vezes nas Escrituras, e isso nós chamamos dentro da teologia de teofania, ou teofania. São esses
fenômenos físicos que de alguma maneira comunicam para a gente que a presença do Deus único e verdadeiro está diante de alguém ou diante do seu povo. E aqui Deus está vindo numa visão a Abrão. Como nós vamos ver nas Escrituras, às vezes Deus aparece em uma tempestade também, relâmpagos, trovões, não é? A terra estremece, como nós temos, por exemplo, no Sinai. Às vezes Deus aparece em forma humana, como nós vamos ver no capítulo 18 de Gênesis, daqui a alguns domingos, quando ali Abrão conversa com Deus através daqueles 3 homens que aparecem para ele ali. Não é algo meio estranho. Mas fato é, meus irmãos, e é isso que nós precisamos prestar atenção, que quando essas teofanias aparecem, essas aparições de Deus, essa presença de Deus de uma forma especial, o foco nunca está na manifestação em si. Porque em nenhuma dessas manifestações nós temos, por exemplo, detalhes para a gente. Que tipo de visão? O que ele está vendo? Não temos uma descrição detalhada dessas coisas. Normalmente, quando acontece uma teofania na aparição, o foco não está na teofania, na aparição em si. O foco está na mensagem que Deus está trazendo para aquela pessoa, ou na mensagem que Deus está trazendo para o seu povo. E a mensagem aqui é bem clara. Deus diz: não tenha medo, Abrão. Ele diz: não tenha medo, Abrão. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: por que Abrão teria medo? Por que Abrão teria medo? Primeiro, o que aconteceu? Ele foi em resgate do seu sobrinho, certo? Só que para fazer isso, o que ele precisava fazer com seus 318 homens contra 10 mil, mais ou menos? Ele precisava vencer o exército dos 4 reis do Oriente. E ele vence? Ele vence. E Abrão é gente da gente, não é? O pai da fé é como eu, é como você. Ele tem as suas mazelas, ele tem as suas dificuldades, as suas limitações também. Um homem como nós. E Abrão temia. Abrão tinha medo. Muito provavelmente ele tinha medo de uma retaliação. Que esses 4 reis talvez organizassem um novo exército e viesse de novo combater com Ló, como uma espécie de revanche, e de combater com Abrão, como uma espécie de revanche e pegar todo o espólio de guerra que Abrão havia levado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, eu diria que ele está temendo justamente porque Abrão é como eu e é como você. Porque depois de grandes vitórias, normalmente é assim, pelo menos comigo e com muitas pessoas que eu conheço que estão ao meu redor. Normalmente depois de grandes vitórias, normalmente depois que a gente alcança picos bem elevados, para onde que a gente vai? Dos grandes picos nós vamos para os grandes vales. Dependendo da situação que a gente se coloca, quando você, por exemplo, tem aqueles dias intensos, quando você fica emocionalmente muito envolvido com alguma coisa, onde você coloca ali os seus sentimentos, onde você coloca ali as suas forças, as suas emoções em alguma ação com a qual cobra isso de você, é normal o dia seguinte, quando a adrenalina acaba, ou às vezes até no mesmo dia, né? O que acontece? Bate um cansaço, não é verdade? Não bate? Bate um cansaço, às vezes a gente fica meio deprimido, às vezes a gente fica assim meio para baixo, cabisbaixo. A gente teme, Abrão temeu, porque ele é gente da gente. Por exemplo, Elias. O que aconteceu com Elias? Um grande profeta do Senhor, derrotou 400 profetas de Baal. E após isso ele vai ao deserto. Qual é a oração dele ao Senhor? Senhor, tira a minha vida, não é? Tira a minha vida, se possível. Ele pede para Deus tirar a vida dele. E aqui vai a confissão de um pastor, e eu sei que é assim com outros pastores também. Pastores passam por esse tipo de coisa toda segunda-feira. Porque no domingo a gente está aqui, a Isabela até deu risada lá, né? No domingo a gente está aqui, homem cheio de fé, está alegre, o povo está tudo reunido, não é? A gente está junto, está em comunhão, o pastor está envolvido com a comunidade, dedicando suas emoções, seus sentimentos, toda a sua força, a sua vontade para esse domingo acontecer da forma que ele espera.
Mas aí ele chega em casa, a adrenalina começa a baixar, e ele já fica chato na noite de domingo. E aí na segunda-feira, ele é o cara mais chato que tem na face da terra, né? O pastor é assim, ele passa por isso. As segundas-feiras, meus irmãos, é talvez o pior dia para mim, é o dia que mais mexe com o meu humor de forma negativa. As crianças sabem disso lá em casa, né? As grávidas passam por isso, não é? Ao dar à luz, ela está ali com todas as suas forças, com todos os seus sentimentos, envolvida naquilo ali, e de repente ela ganha a luz, tudo aquilo ali passa. Não é à toa que para muitas mulheres acontece o quê após o parto? A depressão pós-parto, não é? E parece que o que Abraão está tendo é exatamente isso. Ele teve uma grande vitória, um homem extremamente corajoso, mas ele é gente como a gente. Depois dos grandes vales, depois dos grandes picos, das grandes alturas, vêm os grandes vales, e agora Abraão está sozinho, está temendo. Então Deus precisa fortalecer de novo Abraão. Ele vai fazer isso de duas maneiras. Ele diz, primeiro, eu sou o seu escudo. E segundo, ele diz, eu lhe darei uma grande recompensa. Por que Deus fala que ele é escudo de Abraão? Não é à toa. Não foi algo... como é que a gente fala hoje? Algo aleatório, não é? Que Deus escolheu falar para Abraão. Não. Abraão estava temendo, ele acabou de participar de uma guerra, ele temia uma retaliação, ele temia que esse exército se voltasse contra ele de novo e viesse atacá-lo. E Deus fala, Abraão, não tema, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Eu estou aqui, cara, eu estou aqui para te proteger. E Abraão, meus irmãos, tinha acabado de negar a recompensa do rei de Sodoma. Então o que Deus diz para ele? Eu sou o seu escudo e sou a sua recompensa. E sou a sua recompensa. Então Abraão responde de duas maneiras. Primeiro, com uma declaração de fé linda no versículo 2. E segundo, com dúvida. Então no começo do verso 2 ele diz, Senhor Deus. Senhor Deus. Alguém aqui tem uma NVI? O que diz na NVI? Ó soberano Senhor. Essa seria a tradução mais correta para a gente. Porque é exatamente isso que Abraão quis dizer. Ó soberano Senhor. Soberano Deus. Ou seja, Abraão dá esse nome para Deus. O Deus que é soberano. E eu pergunto para você. Você consegue com clareza, de forma intencional, olhar para os céus, como Abraão olhou aqui, e chamar Deus de soberano sempre? Mesmo quando Ele pedir para você deixar a sua segurança, mesmo quando esse Deus pedir para você deixar o seu conforto, mesmo quando esse Deus pedir para você deixar a sua terra natal, mesmo quando esse Deus te apresenta fome, escassez, guerra, falta de água, mesmo quando esse Deus ainda te joga no campo de batalha, mesmo quando esse Deus te diz que de você viria um descendente, mas esse descendente demora muito para aparecer. Abraão, meus irmãos, olha para o lado, ele vê esterilidade, ele olha para o outro, ele vê perigo, ele olha para o outro, ele vê fome, ele vê sede, ele vê guerra, mas ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele diz, soberano Deus. Não é maravilhoso isso? Você consegue, nesses termos de Abraão, olhar para cima e chamar Deus de soberano? Com esse nome, o nome de Deus como soberano, é preferível na sua fé? O nome de Deus como soberano é preferível na sua teologia, mesmo nas circunstâncias ruins que Deus te coloca? Você consegue olhar para cima e dizer, soberano Deus? É um grande questionamento para a gente. Ao responder essa pergunta, nós vamos ver onde está a nossa fé. Mas, irmãos, o que significa chamar Deus de soberano? Significa dizer que Deus é soberano em todo o seu ser.
Significa dizer que Deus é soberano em todos os seus atributos. Em primeiro lugar, Deus é soberano no exercício do seu poder. Ou seja, se Ele é soberano no exercício do seu poder, Ele vai exercer o seu poder com quem Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser e onde Ele quiser. Por isso, por exemplo, que nós encontramos Faraó impedindo o povo de Deus de cultuar no deserto, de sair do Egito e cultuá-lo no deserto, e Deus então com a sua forte mão subjuga tanto Faraó quanto o Egito com todo o seu poder. Aí nós temos as 10 pragas e força, de uma certa forma ele força para que o seu povo saia do Egito e cultue a ele. Mais tarde, na conquista da terra prometida, o povo cercando Jericó, sem nenhuma arma nas mãos, diante de uma muralha intransponível por qualquer tipo de força humana, aquelas muralhas simplesmente caem, como se tivessem toneladas e toneladas de dinamite na sua base. Elas caem, como nenhuma cidade na história da humanidade caiu após Jericó. Mas aí, por vezes, você se depara com o texto de Hebreus 11, por exemplo. Porque em Hebreus 11 vai parecer que o poder de Deus não está em ação, ou pelo menos não está tão evidente assim. Porque Hebreus 11, meus irmãos, nos conta sobre homens de Deus do Antigo Testamento que passaram pela prova, sofreram escárnio, açoites, pararam em algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, foram mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele, necessitados, afligidos, maltratados. E aí você olha para essas passagens assim, e você está perguntando, mas por que para alguns o poder de Deus está evidente, e para outros o poder de Deus não está assim tão evidente? Simples. Porque nós chamamos Deus de soberano. E se Ele é soberano, Ele age com poder quando Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quiser e onde Ele quiser. Porque para Estevão Ele permite um apedrejamento, mas em Atos dos Apóstolos Ele livra Pedro da prisão. Por que um e não outro? Porque você chama Deus de soberano. Então, se nós chamamos Deus de soberano, meus irmãos, significa que Deus é soberano não somente no exercício do seu poder, mas Ele também é soberano no exercício da sua misericórdia. O que Romanos 9,14 vai dizer para a gente? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. João 5, por exemplo, mostra Jesus no tanque de Betesda. O que havia ali no tanque de Betesda? Uma multidão esperando aquela água se agitar para que eles se jogassem nessa água, ou para que alguém pegasse essa pessoa enferma, coxa, paralítica, ou seja, o que for, e jogasse essa pessoa ali, porque eles tinham uma falsa crença de que eles seriam curados, não é? Tinha um tipo de culto pagão. E Jesus chega ali nesse tanque de Betesda. Uma multidão de enfermos, de coxos, de paralíticos, pessoas com todos os tipos de enfermidades. Uma multidão. Mas ele olha para um homem que estava há 38 anos limitado a uma maca. Ele olha para esse homem e diz: levanta, pega o seu leito e anda. Por que um e não outro? Ou por que não um e não outros, não é? Porque tinha uma multidão ali para ser curada. Por que um e não outro? Porque Deus é soberano. Ele tem misericórdia de quem quer e não tem de quem não quer. Se você crê que Ele é soberano, significa que Ele é soberano não somente no seu poder, na sua misericórdia, mas também na sua graça. A gente encontra a passagem de Esaú e Jacó. Esaú é aquele que tem um coração mais generoso, mas a graça alcançou Jacó, o enganador. Ele é alcançado com graça. Os fariseus, os saduceus são aqueles que guardavam a lei de Deus, e que graças a eles,
As Escrituras não se perderam com o passar do tempo e da história, mas a graça alcançou publicano e meretrizes. Por que uns e não outros? Porque Deus é soberano. Então é uma linda declaração que nós encontramos aqui no texto, meus irmãos, de Abraão. Por que é lindo? Porque exatamente por causa do contexto em que ele estava vivendo. Ele olha para as suas circunstâncias, ele encontra dificuldade, ele encontra fome, ele encontra escassez, ele encontra guerra, ele encontra sofrimento, mas ele olha aos céus. E ele encontra quem? Um Deus que é soberano. Meu irmão, minha irmã, qual o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? O seu Deus de fato é soberano. Você consegue, muito mais do que encarar, mas acreditar nessa verdade da soberania de Deus sobre a sua vida. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, se o seu Deus for pequeno, se o seu Deus não for soberano, você teme, você se torna fraco. Mas Abraão, meus irmãos, nesse momento em que ele está vivendo, ele consegue olhar para cima e ensinando a gente sobre isso. Independente de como se encontram as situações da nossa vida, as circunstâncias que nos rodeiam, ele olha para cima e ele diz: soberano Deus. Mas, sempre tem um mas, né? Algo também nos choca no texto, porque Abraão, ao mesmo tempo que ele chama Deus de soberano, ele também responde com dúvida. Ao mesmo tempo que ele diz soberano Deus, ele também diz: que me darás se eu continuo sem filhos? E no verso 8 ele diz: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? No verso 3, ele diz que ele está sem nenhuma descendência, mas ele tem algo dentro da casa dele. Ele tem um servo, Eliezer. Ele tem um servo dentro da sua casa. E ele está pensando de uma maneira cultural, como era na sua época. Na época de Abraão, se você não tem um filho, isso era motivo de desonra, de vergonha perante a sociedade, mas você tem os seus servos. Na medida que alguém é rico, você tem os seus servos. E dentre os seus servos, você pode escolher esse para ser adotado e você ter ele como filho e ser aquele que vai herdar todas as suas coisas, não é? Ele vai ser o seu herdeiro. No verso 4 e 5, Deus faz uma revelação que ele ainda não havia feito para Abraão. Por quê? Porque Deus havia apenas dito para Abraão que ele havia feito uma promessa de que de Abraão sairia uma descendência muito grande, muito numerosa, como os grãos de areia, por exemplo. Mas Deus não diz de onde vem essa descendência. Não diz. Por isso que ele olha para Eliezer, seu servo, ele poderia ser adotado. Mas agora vem uma nova revelação. Porque no final do verso 4, Deus diz para ele que o herdeiro será aquele que vai ser gerado por você. Ou seja, Deus está falando: Abraão, o seu herdeiro, o seu descendente, a sua descendência, que vai ser tão numerosa, vai vir de você. E note, meus irmãos, que Sara ainda não aparece no texto, não é? Sara não apareceu ainda. A esterilidade de Sara não foi ainda pontuada no texto. Por isso que no próximo capítulo nós vamos encontrar o relacionamento de Abraão permitido por Sara com a sua escrava, com Agar. É como se fosse uma sementinha, né, que vai desabrochando diante dos nossos olhos, assim como foi diante dos olhos de Abrão também, e a gente vai vendo a revelação de Deus sendo progressiva. Então, no verso 6, a gente vê que Abrão creu na promessa. Abrão
creu na promessa de que dele viria um descendente e diz que isso foi atribuído como justiça a Abrão. E no verso 8, então nós vemos Abrão voltando com a sua dúvida. Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? Então, meus irmãos, nós estamos nesse primeiro ponto, na necessidade da aliança. E nesse primeiro ponto, que é a necessidade da aliança, eu gostaria de destacar 2 pontos para a gente. Primeiro, é a fé de Abrão, que aparece no verso 6. E por que o verso 6 é muito importante para a gente? Porque resolve um questionamento que talvez muitos de nós temos, um questionamento que muitos crentes têm. Como que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Como? Será que no Antigo Testamento Deus salvava as pessoas de uma forma diferente do Novo Testamento? E o verso 6 responde para a gente. Como que é creditado justiça a Abrão, meus irmãos? Como que Abrão é declarado justo perante de Deus? Como? Pela? A gente precisa responder isso forte, pelo amor de Deus. Pela fé. Abrão é justificado diante de Deus pela fé. Quando nós lemos Hebreus 11, por exemplo, nós vamos ver ali a galeria dos grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Como que eles tinham fé? Eles tinham fé como eu, eles tinham fé como você. Abel, por exemplo, pela fé, ofereceu o sacrifício mais excelente. Enoque, pela fé, foi elevado a fim de não passar pela morte. Noé, pela fé, foi divinamente instruído por Deus. E agora nós temos Abrão, que creu. E esta fé genuína e verdadeira, meus irmãos, é sempre acompanhada por justificação, é sempre acompanhada por salvação, é sempre acompanhada por justiça diante de Deus. Paulo fala de uma forma mais demorada sobre isso, lá em Romanos, no capítulo 4, justamente usando o exemplo de Abrão, falando que Deus justifica o ímpio, ou seja, torna o ímpio, o pecador, justo diante dele, sem culpa, perdoado, sem pecado, pela fé, por meio da fé. Então, todos os santos do Antigo Testamento, assim como todos os santos do Novo Testamento, são salvos única e exclusivamente por meio da fé. Os santos do Antigo Testamento tiveram fé no Messias que viria. Os santos do Novo Testamento possuem fé no Messias que veio. Então é isso que o verso 6 está dizendo. Mas a dúvida de Abrão também nos chama atenção. Porque no verso 8, Abrão diz o seguinte: como saberei que vou herdar a terra? Tem uma dúvida aqui. Como saberei que vou herdar a terra? Mas o que é interessante, meus irmãos, é que a dúvida de Abrão não é a negação de Deus. É uma dúvida, e uma dúvida genuína. Senhor, tá bom, eu creio, mas como eu saberei? Ele está perguntando: Senhor, como é que o Senhor vai trabalhar para que isso aconteça na minha vida? É parecido com a dúvida de Maria, por exemplo. Quando o anjo aparece para ela, diz que ela vai ficar grávida, mas ela é virgem, ela nem casada é. Então, como foi a resposta de Maria? Como? Como que isso vai se dar? Porque eu não sou casada. Eu nunca tive relação com homem algum. Então o anjo responde: o Espírito Santo vai descer sobre você, vai te envolver com o poder do Altíssimo, né? Interessante que o anjo não repreende ela, porque ela não duvida da palavra. Ela diz: eu creio, Senhor, aqui está a sua serva. Mas como isso vai acontecer? E tem um outro texto no mesmo contexto, que é a história de Zacarias. Zacarias recebe o anjo, diz que ele teria um filho junto com sua esposa Isabel, mas Zacarias, diferente de Maria, ele não crê. Ele diz: como eu crerei? Como eu terei certeza de que isso vai acontecer? Aí então Zacarias é repreendido pelo anjo, não é? O que acontece com Zacarias? Ele fica
mudinho, né? Até que João Batista nasça. Ou seja, um como eu creio. Eu só não sei como vai acontecer. O outro como será que realmente isso é verdade? E qual é o como com que Abraão está respondendo? Ele acabou de dizer: soberano Senhor, eu creio, porque Tu és soberano. Eu creio na Tua palavra, Senhor, mas como isso vai ser? E esse ponto, meus irmãos, é importante para a gente, porque para a fé genuína, sempre há espaços para dúvida genuína. E talvez você seja alguém aqui hoje lutando com dúvidas. Talvez você seja alguém hoje aqui lutando com perguntas acerca da fé, com perguntas acerca do Evangelho, com questões abertas, e isso não tem problema. Porque você está no passo de conhecer esse Deus, nos passos de conhecer essa boa nova. Isso não tem problema, nós encontramos em muitos homens de fé que está revelado para a gente aqui. E isso se torna muito confortante para nós. Você pode crer em Deus, crer no Evangelho, mas ainda ter questões abertas. Isso não significa que você não tem fé, mas que você está em um processo de conhecer quem é esse Deus. E a postura de Deus com Abrão, Ele não repreende. Porque Deus poderia repreender, falar assim: como assim, Abrão? É sério que você está fazendo essa pergunta para mim? Você acabou de me chamar de soberano Deus. Você vai ser conhecido daqui a alguns milênios aí como o pai da fé. E você está me pedindo como que isso vai acontecer? Não. Deus não repreende Abrão, mas também Deus não incentiva a dúvida de Abrão, como dizendo assim: está certo, Abrão, pode duvidar, não precisa crer realmente, porque afinal de contas, todas as coisas na nossa vida é incerta, não é mesmo? Não, Deus Ele não repreende, mas também Deus não incentiva a dúvida de Abrão. A dúvida de Abrão, meus irmãos, não é uma rejeição sobre se Deus vai fazer ou não o que prometeu, mas é a dúvida que muitos filhos de Deus enfrentam. E é isso que eu estou chamando nesse primeiro ponto da necessidade da aliança. Senhor, como isso vai se dar? Prova para mim. Entendem? É isso que Abraão está pedindo. Então vem o segundo ponto, que é a natureza da aliança. E esse segundo ponto, meus irmãos, se encontra como terceiro ponto também no restante do nosso texto, dos versos 7 ao verso 21. E olha, pensa num texto importante, esses versos 7 ao 21 do capítulo 15 de Gênesis. É um texto, meus irmãos, que é difícil pôr em palavra a importância que esse texto tem para a gente, porque nós temos aqui, do verso 7 ao verso 21 de Gênesis 15, todo o restante do enredo bíblico do Antigo Testamento definido. Esses versos, meus irmãos, mostram para a gente aquilo que vai acontecer. E olha o verso 9, vamos ler o verso 9. Diz assim: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Deus pede para Abraão animais de 3 anos. Por que de 3 anos? Porque eram animais que tinham um valor comercial para a época. Eles estão fazendo um pacto, né? Como as pessoas daquele tempo faziam um pacto. Então não é algo novo assim para Abraão. Tanto que Abraão não questiona, ele já sabe o que vai acontecer provavelmente. E aí o verso 10 diz que Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras, uma na frente da outra. As aves, porém, porque eram animais muito pequenos e de um valor comercial muito baixo, ele não corta essas aves pelo meio. Ou seja, ele faz isso, ele pega os animais, corta os animais no meio, coloca as metades uma de frente para a outra, como que formando um corredor, e ele não questiona, ele não faz uma pergunta, porque ele sabe o que está acontecendo. Então, meus irmãos, no tempo de Abraão, como que as pessoas faziam um pacto? Como que elas faziam uma aliança? Como que um contrato, entre aspas,
era feito naquele tempo, exatamente dessa forma. Essa era a cultura. Pegava-se animais de 3 anos para cima, com valor comercial, cortava esses animais ao meio, pegava as suas metades, colocava uma de frente para a outra, como que formando um corredor. E aí as duas pessoas, então, pactuada, aliançada, em comum acordo com aquilo que elas estavam concordando e aliançando, faziam o quê? Passava no meio desses animais, porque ao fazer isso, elas estavam dizendo o seguinte: que aconteça com a gente, se nós quebrarmos essa aliança, se quebrarmos esse pacto, a mesma coisa que aconteceu com esses animais. Isso é o pacto, essa é a aliança. Jeremias 34:18, por exemplo, tem uma passagem que diz assim, Deus falando com o seu povo: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença. Daí ele diz: quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes desse animal. Jeremias 34:18. E olha só, a gente está falando do pacto, da necessidade. E para que o pacto, a aliança aconteça, tem algo que acontece antes, que é aquilo que nós chamamos de prólogo, tá? Aquilo que acontece antes, onde o rei, ele se apresenta, ou a pessoa mais poderosa, mais rica, mais próspera nesse pacto, se apresenta, diz quem ele é, aquilo que ele faz, ou aquilo que ele fez, e então ele diz as suas promessas, as bênçãos e as maldições desse pacto. Olha comigo o verso 7, nós vamos encontrar isso, o prólogo do pacto. Deus vai se apresentar, ele diz: eu sou o Senhor. Ele se apresenta, aí ele diz o que ele fez: que te tirei de Ur dos Caldeus. E o terceiro ponto, ele faz a promessa para lhe dar essa terra como herança. Ou seja, nós temos aqui o prólogo do pacto, né? Ele se apresenta, não só quem ele é, mas aquilo que ele fez. E outra observação, meus irmãos, são as imagens divinas que nós encontramos aqui nesse momento da aliança. Olha o verso 17. O que diz? Quando o sol se pôs, houve densas trevas. Eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Como que Deus se apresenta, como se dá essa teofania aqui diante de Abraão? Deus se apresenta como fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Onde mais essa passagem nos leva? Lembra de Êxodo? Onde Deus é uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essas imagens também se repetem em outro pacto, Êxodo, capítulo 20. Quando lá no Sinai, Deus vem nesse fogaréu e fumaça, todo o monte tremia e fumegava. Não é? Não há talvez uma imagem mais apropriada para que Deus queira se revelar, para que Deus se identifique como essa, porque o fogo, ele purifica, ele queima, ele ilumina, ele cega, e Deus escolhe para si então essa imagem. E essa aliança, meus irmãos, ela impacta toda a narrativa bíblica, porque como eu disse antes, ela impacta todo o futuro da história de Israel, como está escrito nos versos 13 a 16. É o que vai acontecer com Israel. Dos versos 13 a 16, diz que a descendência será escrava em terra estranha. Diz que a descendência de Abraão será reduzida à escravidão por 400 anos. Mas depois desses 400 anos, a quarta geração, diz Deus a Abraão que eles vão voltar para Canaã, quando a iniquidade dos amorreus chegar no limite. E aí então eles vão entrar na terra de Canaã como juízo de Deus sobre aquelas nações, e eles vão então conquistar a terra. Dos versos 13 a 16, está descrito todo o desenrolar do Antigo Testamento.
O Antigo Testamento está aqui no pacto, meus irmãos. Mas olha só o verso 12. Diz que ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Grande pavor, densas trevas tomaram conta dele. Abrão aqui, ele cai em um profundo sono. Mas não é porque ele ficou cansado, não é porque algo assim aconteceu com ele. A palavra sono aqui para Abrão é a mesma palavra sono que foi utilizado para quando Deus colocou Adão para dormir. Mas é um sono um pouco diferente, porque ele está tendo uma visão aqui durante esse sono. Diz ainda que grande pavor, densas trevas cobriram aquele ambiente. Quando a gente lê o versículo 17, parece que Abrão está tendo uma visão que é assim um tanto chocante. E o verso 17 diz para a gente quem passou no meio. Quem passou no meio daqueles animais, irmãos? Quem passou por aquele pequeno corredor como uma tocha fumegante? Quem foi? O próprio Deus. Mas como que eram os pactos e as alianças firmadas? Quem que passava no meio? Eram os dois. Eram os dois que passavam, eram os dois que precisavam passar. Mas a gente encontra aqui nesse texto que um dorme. E somente Deus passa. Meus irmãos, isso aqui para aquele tempo é uma aberração. Porque nós estamos então diante aqui de uma aliança que é unilateral. Ou seja, apenas uma parte dessa aliança que está se aliançando, apenas uma parte dessa aliança que está comprometendo a sua palavra. E além disso, é unilateral e incondicional, porque independe daquilo que Abrão fez ou não, Deus simplesmente passa. Deus se obriga em sua própria palavra, de que se o pacto for quebrado, é como se Deus estivesse dizendo assim, dentro da Trindade, né? Que aconteça conosco, como aconteceu com esses animais, se a gente quebrar essa aliança, se a gente quebrar esse pacto. Ou seja, é uma aliança incondicional e unilateral. Agora a gente já sabe o que isso significou para Deus. Então vem o terceiro ponto dessa aliança, que é o custo da aliança. Verso 18, olha lá. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência darei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Ou seja, no verso 18 diz que assim, naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão. A gente poderia ler isso aqui tranquilamente assim: naquele mesmo dia o Senhor cortou. Naquele mesmo dia o Senhor partiu. Naquele mesmo dia, meus irmãos, o Senhor fez uma aliança, que significa isso, literalmente isso: o corte está feito. Deus está dizendo para Abrão: eu me comprometo com você, Abrão, nesse nível, nesses termos. Se é algo visível que você precisava, Abrão, uma aliança, um pacto, está feito, o corte está feito. Abraão estava dizendo o quê? Cadê a prova, meu Senhor? Como que isso vai se dar? Cadê a minha segurança? Onde eu posso descansar o meu coração? Como que eu posso repousar o meu coração em Ti? E Deus estava, portanto, dando o sinal mais vívido a Abrão. Não tem como, meus irmãos, se comprometer em um nível maior do que nesse nível que o próprio Deus se compromete com Abrão. Deus está falando: você quer uma prova, Abraão? Então está aqui a prova. A aliança, o pacto, o corte está feito, Abraão. Mas a grande questão, meus irmãos, e talvez você deve estar se perguntando isso: o que isso significa para mim e para você hoje? O que tudo isso diz para a gente como filhos de Deus? O que tudo isso diz para a gente como igreja em Cristo Jesus? Onde nós podemos descansar? Onde nós podemos descansar? Ou por que eu e você podemos
literalmente descansar, apaziguar, encontrar a nossa âncora, encontrar a nossa paz plena, totalmente em Deus. Milhares de anos depois, olhando para essa mesa, não é? Deus decidiu fazer uma nova aliança. Deus decidiu fazer um novo pacto. E Jesus está ali, à véspera da Páscoa, sentado na mesa para comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vai firmar ali a nova aliança, um pacto com os seus discípulos. E como toda aliança, como todo pacto, ele precisa dos elementos desse pacto. Só que os elementos desse pacto não são mais animais cortados ao meio. Os elementos desse pacto são o pão e o cálice. Jesus pega o pão na sua mão. Então, se nessa aliança de Gênesis 15 nós encontramos Abrão cortando os animais ao meio, o que a gente encontra nos evangelhos quando Jesus pega o pão na sua mão? Ele parte, firmando uma nova aliança, como que dizendo aos seus discípulos: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esse pão. Ele olha para Abrão, ele olha para nós, ele diz a mesma coisa, meus irmãos. Mas nesse pacto com Abrão, a gente percebe que ao cair da tarde, chegar da noite, havia densas trevas cobrindo no momento que o pacto estava sendo estipulado. Quando a gente olha para Marcos no capítulo 15, diz, não era nem noite, né? Chegando ao meio-dia, quando o pacto estava sendo estipulado, houve densas trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Cristo, como pão partido, ele foi moído naquela cruz, por mim e por você. Cristo, como pão partido, enfrentou o inferno naquela cruz, enfrentou a ira de Deus, enfrentou as densas trevas, quando o pacto estava sendo consumado naquela cruz. E aí você lembra em Gênesis 15 ainda, que Deus é completamente abandonado, porque Ele passa sozinho por aquele corredor de animais partidos, Ele entra nesse pacto sozinho. E nós lembramos também que quando Jesus estava na cruz, Ele brada em alta voz, Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em Gênesis 15, vemos ainda que Deus, para entrar em um pacto, Ele precisou cortar animais. E quando vemos o Evangelho, Deus entra em um pacto com o seu povo, com a sua igreja, porque Ele se cortou. E talvez ainda você esteja se perguntando: qual a minha segurança? Por que eu devo confiar em Deus? Por que eu preciso confiar em Deus? Por que eu posso confiar na palavra dEle? E talvez hoje você tenha inúmeros comos. Como vai ser o meu dia de amanhã? Como que amanhã eu vou permanecer fiel? Será que realmente eu vou morrer salvo? Ou como eu vou morrer? Será que eu vou permanecer no meu relacionamento com Ele? Qual é o sinal que Deus deu a Abrão? Qual é o sinal, meus irmãos, que Deus deu a mim e a você? Um pacto, uma aliança. Nós não temos um contrato aqui. A perca da confiança nos leva a assinar contratos. Mas Deus sabe que o nosso coração precisa muito mais do que um contrato. Deus sabe que o nosso coração precisa de uma âncora para se apegar. Então Deus não nos dá contratos, mas Ele nos dá um pacto. Ele nos entrega o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E através do sangue de Cristo, nós temos a aliança de Deus formada com o seu povo. E lá no alto daquela cruz Ele diz: Pai, está totalmente pago. Eu comprei um povo para ti, Senhor, toma, eles são seus, eu paguei o preço que era devido, eles não têm mais dívida alguma, a minha justiça se encontra sobre a vida deles. E um dia, quando você crê nesse Cristo, você ouve as mesmas palavras que foram ditas para Abrão. Você teve fé em Cristo Jesus, e isso lhe foi atribuído como
justiça. Em qual âncora a sua alma descansa? Em qual âncora a sua alma descansa? Porque Hebreus 6,19 diz que o pacto de juramento de Cristo a nós, as promessas que nós encontramos nas Escrituras, são a âncora da nossa alma, meus irmãos. Então talvez mesmo aqueles que não creram ainda em Cristo, não se engane. Se você não creu em Cristo ainda, o seu coração possui âncoras. Me diz o que te deixa triste. É nisso que está o seu coração. Me deixa o que te frustra. Ou me diga, perdão, o que te frustra. É nisso que está o seu coração. Me diga onde você encontra razão para a sua existência. Me diga onde você encontra paz, alegria, felicidade. Me diga o que dá razão para a sua vida. Essa é a âncora do seu coração. Mas se a âncora do seu coração for sobre coisas criadas, se a âncora do seu coração for sobre coisas deste mundo, efêmeras, terrenas, temporais, transitórias, pode ter certeza de uma coisa: um dia essa âncora vai te abandonar. Um dia essa âncora vai te decepcionar. Um dia você vai deixar essa âncora. Nós precisamos, meus irmãos, de uma segurança absoluta e imutável. Algo que vai além de nós, algo que vai além da criação. Ou seja, onde nós encontramos descanso verdadeiro? Apenas no Cristo. E em Cristo nós temos o pacto. Em Cristo nós temos a aliança de Deus com o seu povo. Então, se você está aqui e você é cristão, e talvez você está dizendo: mas eu já sei de tudo isso. Mas a grande pergunta para você não é se você sabe, mas como você vive apesar de saber tudo isso. Como é o seu emocional apesar de saber tudo isso? Onde se encontram as suas dúvidas, os seus medos, como vai as suas ansiedades, apesar de saber tudo isso? Você diz que crê no pacto, mas talvez vive cheio de medo. Você diz que crê no pacto, mas vive cheio de insegurança na sua alma. O que vai ser de mim? Como vai ser amanhã? Como vai ficar o meu relacionamento com Deus? Meus irmãos, essa âncora precisa descer da sua cabeça para o solo rochoso do seu coração, para que a sua alma encontre descanso. E a pergunta para você que é cristão, então não é se você crê. Porque se você crê, um dia você já creu também no pacto. A pergunta é: de fato você descansa? De fato você encontrou a tua paz? De fato você encontrou a tua alegria? E eu não estou falando de inexistência de problemas, muito longe disso. Mas apesar das circunstâncias, você encontrar paz e uma alegria supra-circunstancial. Então nós temos um chamado, meus irmãos, para nós essa noite. Vamos descansar no Evangelho. Amém? Vamos descansar na boa nova daquele que venceu o que nós nunca poderíamos vencer. Então descanse no Evangelho. Quando a crise bater, descanse mais uma vez no Evangelho. Porque no Evangelho nós temos a boa nova de um Deus que fez um pacto comigo e com você. E por isso, eu já quero chamar os irmãos do louvor, por isso nós podemos dizer: que segurança! Sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva às glórias dos céus. Como saberei disso? Lembre-se do pacto, lembre-se da aliança. Amém? Vamos cantar? Vamos nos colocar de pé? Eu quero, antes de orarmos, te convidar